Olá, meu nome é Flávia Fidelis, sou advogada especialista em Direito Médico e eu fui convidada para participar da Vascular Academy trazendo informações relevantes jurídicas para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre o termo de consentimento. É um tema de extrema importância por ser um documento essencial na relação médico-paciente. O que é o termo de consentimento, né? O que devemos saber, mas não sabemos? Eu vou contextualizar para vocês o termo de consentimento. As relações estão muito judicializadas. As pessoas têm buscado o judiciário para ir atrás dos seus direitos, ou achando que tem o direito para foi violado, por exemplo. Mas o que é importante vocês saberem é que o paciente é um consumidor dos serviços médicos. Então, vocês médicos são prestadores de serviços e a lei que regulamenta a sua relação com o paciente é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz que quem é detentor do conhecimento ou do produto, se for o caso do produto, mas aqui a gente está falando de prestação de serviço, então o médico detentor do conhecimento, ele tem que passar todas as informações para o paciente, para então ele decidir ou não se quer fazer o tratamento, ou para ele saber, para ele ter ciência de todos os riscos, para ter a autonomia, né, de decisões. Então, o termo de consentimento, ele materializa essa obrigação de prestar todas as informações para o paciente/consumidor. E duas premissas que a gente tem que saber, né? A primeira, o consentimento é um direito do paciente e o registro dele é uma obrigação do profissional de saúde. Então, a única maneira que o profissional de saúde tem de provar que prestou todas as informações para o paciente é através do termo, materializa, é no termo. O termo está lá tudo escrito que você prestou de informação para o paciente, é a prova. E nas relações e na judicialização da medicina, nas ações do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova é nosso. Por quê? Como a gente é o detentor do conhecimento, eu digo a gente porque eu defendo os médicos, então eu me incluo nisso. A gente que tem que provar, porque nós que temos o conhecimento, nós que sabemos as técnicas. Então, o ônus da prova é invertido. E como que a gente prova que prestou as informações corretas? Através do termo de consentimento. Então, é uma obrigação do profissional, ele precisa se respaldar para eventual questionamento ético junto ao Conselho Federal de Medicina ou judicial. Né, na verdade. E aí, a gente traz a judicialização da medicina, né? O que são as implicações de um processo? O processo, você pode ser processado, né? Através do conselho, que é um processo ético, pode ser um processo civil, um pedido de indenização, de dano material, moral, existencial, estético, corporal, um processo administrativo dentro da instituição que você trabalha, dentro de um hospital, ou um processo penal. Os principais pedidos e queixas: negligência informacional, danos morais, responsabilidade objetiva e pensão vitalícia. A gente fez um estudo para trazer esse tipo de informação para vocês. Então, todas as ações que chegaram até o STJ com essa temática, responsabilidade civil médica, erro médico, a gente mapeou quais são dentro da Sociedade Brasileira de Direito Médico, quais são os principais pedidos, quais são as especialidades mais processadas e por quê, né? E aí a gente volta aqui nos principais pedidos e vem na negligência informacional. Os advogados têm pedido, você não precisa ter necessariamente errado, feito alguma coisa ou sido negligente, imprudente ou imperido. O simples fato de não ter informado ou não conseguir comprovar que informou o paciente daquele risco, que ele teve uma intercorrência, por exemplo, e aí está pedindo um dano moral por negligência de informação. Você deixou de prestar informação para ele. E isso gera dano moral. Então, esse é uma queixa frequente nos processos. Por isso, o termo de consentimento é tão importante. E quais são as causas desse processo? A própria indústria do dano moral, né? Todo mundo sabe disso. O Dr. Google, acesso à justiça gratuita. Eu posso afirmar que quase 80, mais talvez, % das ações
de responsabilidade civil médica, o paciente tem justiça gratuita. O que significa isso? Ele não tem custo para entrar com a ação contra o médico. Às vezes ele está pagando o advogado até com o êxito no final da ação, que ele ganhar, o advogado ganha uma porcentagem. Então, como ele não tem nada a perder, ele entra com o processo. A quebra da relação médico-paciente e a obrigação de resultado quando a gente está falando de procedimento estético. A pergunta: posso ser processada apenas por não fornecer o termo de consentimento? O que vocês acham? Sim. Infelizmente, sim. Inclusive, trago um exemplo. Uma ação de indenização movida por um paciente que não recebeu o termo de consentimento. No intuito de evitar discussões necessárias em sede de contestação, esclarece a autora que a demanda proposta não objetiva a apuração de má prática odontológica. Então, ela não está discutindo a técnica, ela não está discutindo o que ele fez foi errado, mas sim discutir unicamente a omissão informacional referente à terapêutica odontológica submetida pela autora. Esse trecho foi extraído da sentença, então isso foi o juiz que escreveu. Para vocês verem que existe sim um pedido de única e exclusivamente negligência informacional. Mais uma vez eu volto na questão da responsabilização do Código do Consumidor. O paciente é um consumidor dos serviços médicos, então ele precisa receber todas as informações do tratamento, da terapêutica, da cirurgia. Ah, Flávia, muitos me perguntam, né? Eu tenho que escrever, porque o paciente corre risco de morte, né? Na cirurgia, por exemplo, eu tenho que escrever isso no termo? Tem, porque se ele preferir ficar doente, não fazer o tratamento, do que correr o risco de fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, e morrer, ele pode escolher isso. Ele tem essa autonomia, entendeu? Então, isso precisa ser explicado, materializado no termo de consentimento. Além de que, do Código de Defesa do Consumidor, a gente tem outras normativas que determinam que o termo de consentimento é um documento essencial na relação médico-paciente, que é a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Qualquer intervenção médica preventiva, diagnóstica ou terapêutica só deve ser realizada com um consentimento prévio, livre e esclarecido do indivíduo envolvido, baseado em informação adequada. E isso materializa como? Com o termo de consentimento. E o Código de Ética Médica, no artigo 34, é vedado ao médico deixar de informar o paciente. Então, tudo precisa ser informado para o paciente. Tudo. E aí, nós ainda temos a recomendação do Conselho Federal de Medicina que a forma verbal é anormalmente utilizada para obtenção de consentimento para a maioria dos procedimentos realizados, devendo o fato ser registrado em prontuário. Então, o prontuário também é um documento importante, contudo, recomenda-se a elaboração escrita do termo de consentimento livre e esclarecido. Há uma recomendação do próprio conselho. E aí, a gente tem, nessa pesquisa, o seguinte cenário. 43% das demandas são favoráveis aos pacientes. Por quê? Primeiro, os acordos feitos em consultório, clínicas e hospitais. Né? O paciente chega, fala que não está satisfeito com o procedimento, e aí o médico fala, então tá, eu vou devolver seu dinheiro, me passa seu Pix, e fica por isso mesmo. Isso é um erro gravíssimo, porque isso, além de isso pode ser considerado assunção de culpa pelo juiz, porque mesmo você devolvendo o dinheiro para ele, ele pode entrar com ação contra você. Então tem que fazer da forma correta, tem que fazer um termo de acordo, registrar isso, né, assinar. Enfim, precisa de um advogado para fazer isso. Isso é muito importante. 2, falta de documentação médica comprobatória. Esse é o maior problema que eu tenho no meu escritório. As defesas, quando chegam com documentos, às vezes não suficientes. Prontuário mal escrito, não tem termo de consentimento, não tem um contrato de prestação de serviço, não tem os exames, não tem absolutamente nada. O exame faz parte do prontuário, mas enfim. E isso dificulta muito, porque a gente, no processo de responsabilidade civil médica, a gente precisa fazer perícia médica.
E aonde que o perito vai pegar informações, né, do procedimento e tudo, do que está escrito no prontuário. Então, não tenham medo de preencher o prontuário, não deixem de preencher bem preenchido, com todas as informações, principalmente quando há uma intercorrência. Terceiro, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, né? Isso, o consumidor, ele é a parte fraca da relação, então ele tem o ônus da prova não é dele, é nosso, ele não foi informado direito, enfim, são várias variáveis aqui que isso aqui daria uma outra aula, né, sobre essa aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Defesas realizadas por advogados sem especialização aqui. Eu preciso ressaltar isso porque advogado não é tudo igual, né? Assim como vocês são especialistas vasculares, os advogados também têm especialidade. Então, isso faz toda a diferença. O trâmite do processo de responsabilidade civil médica é um trâmite muito peculiar. Então, a gente tem que saber as nuances disso. Né? As apólices de seguro no processo, a gente sabe que existem inúmeros produtos no mercado de seguro de responsabilidade civil. É um seguro muito bom. Ele te reembolsa os custos que você teve com o processo que um paciente processou por responsabilidade civil, por exemplo. E isso é muito bom porque você não mexe no patrimônio, mas você tem que saber que produto que você está adquirindo. Por que a apólice de seguro no processo não é interessante? Porque algumas seguradoras exigem que você junte, e ele vai defender também junto com você o processo, se chama denunciação à lide. Então, você tem que chamar a seguradora para responder o processo junto com você, para ela poder pagar a indenização ou reembolsar a indenização. E isso é muito ruim, porque você dá ciência para o paciente que você tem um seguro de responsabilidade civil, você dá ciência para o juiz que você tem um seguro de responsabilidade civil, e pode agravar também na renovação, né, o valor se você teve uma condenação. E sexto, a falta de registro e auditoria de intercorrências e erros rastreáveis. Né? Essa falta de ocorrência, essa falta de protocolos, ela também é uma variável, né, desse aumento de demanda e de demandas favoráveis para o paciente. Eu acredito, seriamente, que se a gente tivesse mais gestão de risco, mais a gente olhar mais antes do processo chegar, sabe? Fazer o preventivo, a gente evitaria, esse número seria muito diferente. Porque a documentação nos ajuda muito. Então, qual que é a conclusão? Na dúvida, faça. Faça o termo de consentimento. É pior não ter do que ter um termo, mesmo que seja genérico. É óbvio, gente, que o ideal é fazer um termo para cada procedimento. Se o paciente tiver uma particularidade, escrever aquela particularidade. Eu sei que é impossível fazer um termo para cada pessoa, mas assim, vamos pesquisar melhor, vamos escrever melhor, e aqui eu vou falar tudo que tem que estar no termo, tá? Vamos lá. Termo de consentimento, para que serve, onde vive, do que ele se alimenta. Então, isso a gente extraiu do Conselho Federal de Medicina, que é essa recomendação 1 de 2016, que diz que tem que estar escrito o procedimento, justificativos, objetivos, descrição sucinta, clara e objetiva, em linguagem acessível. Não adianta linguagem técnica, porque não adianta ele ler e não entender do procedimento recomendado ao paciente. Duração e descrição dos possíveis desconfortos no curso do procedimento, então, se vai ter dor, se precisa, enfim, tudo que no curso e no pós, né? Benefícios esperados, riscos, métodos alternativos e eventuais consequências de não realização do procedimento. Isso também é muito importante. Cuidados pós-operatório. Por que isso precisa estar escrito aqui? Porque a gente sabe, quando o paciente vai para casa, a gente não tem o controle de que ele está fazendo um pós-operatório. Por exemplo, ele está tomando um antibiótico pós-cirurgia recomendado? Não sei. Você consegue controlar isso? Não.
Então, por que que a gente pede para colocar por escrito? Porque se a gente consegue comprovar que ele não cumpriu o pós-operatório, dá culpa exclusiva do paciente e isso é um excludente de responsabilidade. Isso já aconteceu e é muito importante ressaltar. Declaração do paciente de que ele está devidamente informado, que é livre para não consentir com o procedimento sem qualquer penalização ou sem prejuízo a seu cuidado. E uma declaração do médico de que explicou de forma clara todo o procedimento. Os dados, eu prefiro, esteticamente dizendo, colocar os dados do paciente no início do documento, tá? E a assinatura do mesmo. Isso é a recomendação do Conselho Federal de Medicina. A ordem pode alterar, né? Mas essas são as informações que necessariamente tem que estar no termo de consentimento. Porque não adianta a gente escrever declaração de que o paciente foi informado de todos os riscos e todas as possíveis complicações. Não adianta escrever só isso. Precisa escrever e detalhar as principais que sejam. Então vamos lá nos 4 cavaleiros do Apocalipse do direito médico. Documentações essenciais. Prontuário do paciente, bem escrito, com todas as informações. Descrição cirúrgica, tudo. Não tenho medo de escrever prontuário. Ele é muito necessário. O termo de consentimento livre e esclarecido. O contrato de prestação de serviço, se for o caso, né, se for um serviço particular, o contrato ele também é muito importante, ele traz informações comerciais também, né, e de responsabilidade civil. E o termo de proteção de dados. Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados exige que você faça um termo. Por quê? Vocês tratam dados sensíveis, dados de saúde são dados sensíveis que têm uma ultraproteção. Então, vocês precisam que o paciente assine esse termo. A gente ainda tem um termo de uso de imagens, se for usar para fins de Instagram e etc. Mas esses são os 4 pilares essenciais. Às vezes o contrato de prestação de serviço não está ali, mas na maioria, se for um procedimento particular, ele tem que estar ali também. E agora vocês estão cientes que esses 4 documentos, e é claro que a gente explorou bastante o termo de consentimento aqui, porque eu falo que é um mal necessário, né? Ele é muito necessário, mas esses vocês já estão devidamente informadas, legais, dentro da lei. Isso não evita o processo, mas se ele chegar, a gente tem documentação suficiente para defender, e é muito importante a gente saber disso. Eu digo que educação liberta, conhecimento liberta. E aqui eu venho, né, para trazer essas informações para vocês terem ciência, né? Além de exercer a medicina, infelizmente, precisam saber todos os bastidores de tudo. Para quê? Para não ser pego de surpresa. Para poder dormir tranquilo, estou respaldado, estou fazendo tudo certo. Porque é uma questão de estatística, infelizmente, né? Hoje os processos, eles estão chegando. E a gente recebeu uma pesquisa aí bem alarmante do Conselho Federal de Medicina. 1,04% dos médicos estão respondendo no processo. Então, isso é muito complexo. A gente tem que olhar para isso, não pode ignorar. E se chegar, ter ciência de que fez o suficiente. Tá certo? Eu gosto sempre de finalizar as minhas palestras com essa frase do Dr. Adi Jatene. Por quê? E ela é essencial também para evitar um processo, porque eu acredito que uma boa relação médico-paciente, ela evita, sim, um processo. Então, a função do médico é curar. Quando ele não pode curar, ele precisa aliviar. E quando ele não pode curar nem aliviar, ele precisa confortar. O médico precisa ser especialista em gente. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o Dr. Rodrigo Bono por estar aqui, fazendo parte da Vascular Academy. É um prazer inenarrável para mim. E eu espero ter contribuído com o meu conhecimento para vocês. Muito obrigada.